E aí galera, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Live Rebelde. Live Rebelde hoje gastronômica. Vamos conversar com o Masterchef Thiago Gatto. Vamos entrando. Sejam bem-vindos. Boa noite, boa noite. Boa noite, Tizi, tudo bom? Boa noite, Tatiana. Boa noite, Frank. Boa noite, Rosângela. Boa noite, Marta. Tudo bom, Marta? Como é que tá você? Boa noite, Andréia. Boa noite, galera. Sejam bem-vindos. Show de bola. Vamos lá. É já que meu amigo Thiago entra aí, a gente já começa a bater um papo com ele. Muito bom, muito bom. Oi, Lindinalva. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos entrando. Boa noite, Ana. Boa noite, galera. Vamos entrando, dando um tempinho até o Thiago entrar. Boa noite, Cris. Tudo bom por aí? Boa noite, Madalena. Sejam bem-vindos. Boa noite, Ederaldo. Boa noite, Mônica. Obrigado, Edinaldo. Pronto, o Thiago já tá na área. É isso aí, Marta. Tô lhe aguardando, tô lhe aguardando. Grande Thiago. E aí, meu amigo? Fala aí, que beleza, irmão? Bom demais, cara. Você tá em Sampa agora? Tô em Sampa. Tô de férias da PM lá e vim fazer um trabalho aqui em São Paulo, consultoria. Legal. Trabalho na área de gastronomia. Na área de gastronomia. Cheguei hoje na hora do almoço mais ou menos, a gente começando os trabalhos. Aí deu uma pausazinha pra gente bater o nosso papo aqui. Show de bola, cara, show de bola. Cara, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o convite, certo? Eu sei que a sua vida é corrida, né? Depois que você foi Masterchef, então eu imagino que a coisa deve ter ganhado proporções bem interessantes, né? O trabalho dobrou, né? Eu trabalho de um lado, agora tem do outro também. Eu imagino. Mas, cara, eu que agradeço também aqui o espaço, o convite por estar aqui. Eu sou um admirador do teu trabalho. Muito, cara, obrigado. Os artigos, as informações que você traz, acho tudo muito importante pra gente, ainda mais nesse mundo em que muita coisa se fala, mas pouca informação se passa. Exato. Né? Informação Pronto, verdadeira. você falou tudo agora. Se fala muito e se passa pouca informação. Verdade. Informação verdadeira, realmente, é uma coisa que a gente tem que hoje garimpar muito bem. Saber de onde vem. Né? E você é um cara que sempre bota as fontes aí, então, tô sempre acompanhando. Cara, eu queria começar, já que a gente já vai ter um tempo reduzido, né? Você está aí no trabalho, eu queria pedir que você se apresentasse e falasse como é que um policial foi se meter com gastronomia, cara. Conta pra gente isso aí. Pois é, rapaz. Então, né? A galera que está aí acompanhando, né? Quem de repente não acompanhou o programa Masterchef, né? Eu sou o Thiago Gatto, participei 2 vezes do Masterchef. Uma no Masterchef Amadores, em 2018, e uma no Masterchef A Revanche, já como um ex-participante, que foi uma edição especial de Masterchef, né, em 2019. E consegui uma boa participação, né, saí em 4º colocado nas 2 vezes, e uma boa repercussão para o público também, gostaram das técnicas, do conhecimento que eu demonstrei, uma coisa muito bacana. Legal. Né? E tudo isso fruto de uma paixão, que é a gastronomia, que veio lá de trás, porque a gastronomia é uma coisa bem bacana, né? Porque sempre traz pra gente, remete a gente aquelas lembranças mais primordiais, quando a gente é criança, quando a gente está lá com a família, com os pais. E lá na minha casa sempre teve muito disso, né? A gente, geralmente durante a semana minha mãe cozinhava, finais de semana meu pai ia pra cozinha, ajudava ela, então fazia alguma coisa mais típica dele. E aí eu sempre via aquela família reunida ali na mesa de final de semana, churrasco. Só que eu era muito independente. Então, com 7 anos, eu resolvi fazer minha própria comida a primeira vez. Que legal. Bem novinho, né, cara? 7 anos.
Fui lá, resolvi querer mexer no fogão, fazer uma farofa de ovo. No final, quase que eu perco meus cabelos, né? Queimei a sobrancelha, queimei cabelo. Mas saiu. E dali pra frente, eu fui fazendo, né? Via minha mãe fazer, meu pai fazer alguma coisa. E ali, fazia um sanduíche, um pão na chapa, um misto quente. Esquentava a comida, pegava a comida na geladeira, esquentava um arroz, um feijão, grelhava um bife. Já com 10, 12 anos. E fui levando, mas sempre coisa muito básica. Mas depois que eu passei a morar sozinho, eu comecei a cozinhar mais para mim, né? De uma forma um pouco mais... Aí aprender a fazer o arroz do zero, fazer o feijão do zero, que é mais complicado. Né? Mas aí entrei para PM, entrei cedo, entrei com 18 para 19 anos. Meus pais foram embora do Rio de Janeiro quando eu tinha 19 para 20, então eu fiquei no Rio de Janeiro direto. Né? E passei a morar sozinho, só que aí eu me formei na polícia e eu passei os 10 primeiros anos da corporação. Eu sou oficial combatente, então eu passei assim, praticamente comandando operações durante esse tempo todo, trabalhando em unidades operacionais, operações policiais constantes, serviços externos de rua. E é desgastante, é cansativo, é desgastante. Ainda mais no Rio, né, cara, que a gente tem uma realidade. Exatamente. Exatamente. E a gastronomia veio também como uma terapia, um hobby que me dava uma aliviada quando eu não estava no trabalho, quando eu não estava nos fins de semana. Aí, na época, eu tinha começado a namorar uma moça que, inclusive, foi minha esposa. A gente ficou junto por uns 12 anos. E aí, a maneira até de me aproximar da família dela, né? Como na minha família, a gastronomia sempre foi algo que manteve a família unida. Aí eu fui me aprimorando, cozinhando. Aí também reuni um grupo de amigos. Éramos vários casais, uns 3, 4 casais, tinha uns 2 solteiros perdidos lá também. E aos finais de semana a gente se reunia na casa de um deles e eu cozinhava pra galera. E cada vez eu ia fazendo um prato diferente, né? Um prato mais elaborado, cada vez mais elaborado. E aí comprava um livro novo, aí aprendia aquele livro, comprava um livro de outro chefe, pegava uma receita de outro chefe. E no final, cada vez queria mais desafio. Entendi. Isso foi virando uma brincadeira bacana, uma brincadeira mais profissionalizada, não era uma profissão ainda, mas era algo um nível técnico mais elevado. Até o dia em que a minha mãe se juntou lá com a minha ex-mulher e as duas resolveram bater na minha cabeça até me convencerem a me inscrever no MasterChef. Aí eu falei, tá bom, vou tentar me inscrever, mas se não me chamarem, não me perguntem mais. E aí eu peguei e me inscrevi e me chamaram. Olha só, cara. Mas aí eu peguei, acho que eu também apelei, porque eu peguei uma receita bem complicada. Eu peguei o filé Wellington, e aí eu fiz o filé Wellington do zero até a massa folhada. Eu falei assim, se eu fizer essa receita aqui, eles não me chamarem, eu também desisto. Não chamam mais nunca, né? Não chama mais nunca. É a primeira e única. Aí chamaram. Foi bacana. Foi bem legal. Que legal, cara. Que legal. Você tem toda a razão. Você falou que a gastronomia, ela remete sempre à nossa infância e tudo mais. E assim, a gastronomia, ela é muito cultural, né, cara? Eu acho que, antigamente, eu não conseguia entender muito isso. Mas aí eu, baseado nas pessoas que eu fui conhecendo, né, os relacionamentos que eu fui tendo, né, eu cheguei a me relacionar com uma chefe de cozinha muito famosa aqui em Fortaleza, e aí eu fui entendendo que a gastronomia, ela não está distante da nutrição, pelo contrário, ela está muito unida, né, ela está muito unida com a nutrição. A gente aqui, eu acho que hoje, esse é até um tópico um pouco fora da nossa ideia, mas eu acho que hoje a gente perde muito por conta desses fast foods, desses ultraprocessados. A gente perde nos dois lados. A gente perde na gastronomia e perde na nutrição, né? Com certeza, né? É uma coisa muito importante, que um movimento muito forte na gastronomia que se tem buscado, é a busca dos ingredientes na sua estrutura mais natural, né? Para que quanto mais natural, quanto mais fresco o ingrediente, melhor vai ser o resultado daquele ingrediente sendo utilizado, né? Ele vai gerar um prato melhor. E isso é um movimento que tem crescido bastante. Por isso que tem até tido um trabalho muito grande com relação à agricultura familiar, né? Porque os pequenos produtores permitem que o alimento chegue mais rápido à mesa da pessoa. Às vezes eu não tenho que trazer um alimento, um ingrediente de uma outra região, de um grande produtor de uma outra região, se eu tenho um pequeno produtor próximo que possa produzir. Talvez ele não vai ter a capacidade de produzir no mesmo preço que o outro produz em larga escala, mas ele vai produzir um produto, né, mais fresco. E aí, mais fresco, de repente até uma qualidade superior, né? Talvez até uma qualidade superior, talvez uma qualidade... O terroir da região também, às vezes, influencia no sabor. Sim. Né? Então, às vezes, ele vai ter um sabor melhor, porque ele não teve que viajar tanto tempo, ele veio daquela terra, que de repente é uma terra especial. Então, isso é muito bacana também, tem crescido bastante. E nutrição, cara,
A gastronomia, antes da gastronomia, como a gastronomia é, a primeira coisa que veio foi a nutrição, né? Foi a necessidade da gente se nutrir primeiro para poder sobreviver, Sim, né? sim. Lá nos primórdios. Aham. Então, eu acho que isso que é a parte mais importante. A gastronomia é uma necessidade nossa de transformar, né? A gente tem essa necessidade de transformar o meio à nossa volta para termos satisfação de alguma forma. Mas a nutrição é a base, então a gente não tem como separar uma coisa da outra, né? As duas têm que andar juntas sempre. É verdade, é verdade. Cara, quais são as tuas influências no mundo da gastronomia? Você chegou a ter uma formação, vamos dizer assim, uma formação profissional na gastronomia? Ou você sempre foi autodidata? Você chegou a fazer cursos, essas coisas? Então, até o MasterChef eu não tinha feito curso algum, era totalmente autodidata, né? Eu sempre fui um cara que comprei vários livros, desde essa época já tinha muitos, eu acho que talvez uns 30 livros de gastronomia, 20, 30 livros de gastronomia. Sempre pesquisando, ia lá, dúvida alguma coisa, voltava nos livros, relia, né? E procurando referências em internet de chefes renomados, receitas de chefes renomados ou informações de sites especializados, né? Para que a gente realmente... Porque um problema muito sério da internet é esse excesso de informação. Você tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim, né? Então, você aprende... Em gastronomia é muito complicado. Você tem muito videozinho aí de gente ensinando coisa errada. E a gente... Inclusive, grandes chefes que repetem, digamos assim, lendas, né? Aquelas coisas que só porque um grande chefe repetiu ao longo de muito tempo, virou verdade que nem é mais. Comprovado cientificamente que não é. Nesse aspecto, gastronomia e nutrição também são muito parecidos. É muito junto, né? Muito juntos. Pois é. E aí, sempre procurando assim, fontes bem confiáveis e tudo mais, mas até o MasterChef não tinha feito curso algum. Após o MasterChef, eu fiz alguns cursos, mas aí cursos rápidos, porque como a minha área de gastronomia, num primeiro momento, eu busco atuar diretamente na execução, fazer prato, trabalhar na cozinha, propriamente dito, né? Esses cursos rápidos direcionados para as áreas que eu gosto de trabalhar, eles são mais produtivos do que, de repente, eu chegar e fazer uma faculdade de gastronomia, que vai me tomar 3, 4 anos, né? E vai me dar um grande leque de conhecimento, mas um leque de conhecimento que seria mais útil se eu fosse lecionar, né? Na própria... em escolas de gastronomia, e talvez principalmente se fosse selecionado em alguma faculdade, alguma universidade. Então eu fiz cursos rápidos, aí eu fui na escola do chefe Laurent Sodot, que inclusive na primeira temporada que eu participei, eu ganhei um curso pela prova que eu participei, né? Na última prova em que eu fui eliminado, o chefe me deu um curso lá, um curso rápido de uma semana, e aí era de técnicas, métodos e conhecimentos da culinária francesa, volume 1, que me ensinou assim várias bases da culinária francesa, bases de molhos, bases de caldos, né, técnicas de cocção bem legais. E depois fiz um outro curso nele, técnicas de sous vide também, que foi uma coisa muito bacana. E fiz o curso de American Barbecue também, para pegar um pouco dessa pegada de churrasco. Eu sempre gostei bastante. Né, aprender um pouco de defumação estilo americano, porque hoje em dia tem muito evento também nessas áreas, né? Tem crescido bastante. Verdade. E, assim, esses basicamente foram os cursos que eu fiz, e o resto continuei estudando bastante, né? Estudando bastante tudo que é área, mas óbvio que eu tenho as minhas áreas preferidas, que é culinária oriental para mim, especialmente do Sudeste Asiático. Que legal! China e Sudeste Asiático todo ali, Tailândia, Vietnã, eu adoro os ingredientes, adoro... Que legal, que legal. Interessante, interessante. Então, você tem assim, um chefe que você se identifica mais, desses mais conhecidos, ou que você se corresponde com ele, troca ideias? Então, depois, num programa, no MasterChef, o chefe Fogaça foi alguém com quem eu mantive a relação, contato, de amizade mesmo. Ele é um cara incrível, super acessível, né? Ele se identificou comigo lá no programa como participante. E sempre esteve presente, se ofereceu sempre para estar presente, ajudando no que fosse necessário, se quisesse fazer estágio com ele, tudo mais. É um cara que eu tenho como referência de pessoa também, né? De onde ele veio, da maneira como ele cresceu na gastronomia, sozinho, correndo atrás. Ele é casca grossa mesmo, né, cara? Casca grossa de verdade, mas um cara com coração gigante. Mas tem outras referências, assim, grandes referências para mim, que hoje são os caras que eu olho na gastronomia e vejo que são caras que o mundo inteiro admira demais, né? O chefe Máximo Bottura, sem dúvida nenhuma, a maneira como ele trata o alimento, como ele trata o ingrediente, como ele trata a cultura dele,
mas ao mesmo tempo ele não se deixa prender pela simples cultura, porque ele mostra que a cultura pode ser atualizada, sem Sim. perder as origens, mas Legal. pode ser bem feito, né? Cara, Gordon Ramsay, para mim, também pela brabeza dele ali também. Eu tinha quase certeza que você ia citar o Gordon Ramsay, cara. Eu tinha quase certeza que você ia citar. Porque ele tem uma sériezinha no Netflix que eu curto demais assistir, cara, que é aquela que ele viaja pelos países e vai... Tem uma que ele caça em guia. Muito massa aquilo ali. Muito bom. Muito bom. Então, ele foi parar numa vilazinha lá no meio do Vietnã também uma vez. Foi parar numa botinha. É bem legal. Tem assim, alguns chefes bem referências. Thomas Keller é um chefe bacana. Wolfgang Puck também. Thomas Keller dos Estados Unidos. Wolfgang Puck da Alemanha. Tem uma galera boa aí, né, que realmente foi referência, mas são a maioria grandes nomes da gastronomia. Legal, né? legal. E, inclusive os antigos também. Né? Os livros daqueles chefes mais antigos, os primeiros chefes lá, que a gente... Lá dos primórdios, do século XVIII, XIX, da França. Eu sempre busco também essas informações antigas que são bem legais. Interessante, interessante. Eu acho muito legal. Esse mundo da gastronomia é um mundo que, assim, eu não cozinho nada, entendeu? Meu negócio é carne na airfryer. E olha lá. Tá? Mas, assim, eu acho fantástico quem tem essa habilidade, ou quem treina, né? Porque eu acho que a gastronomia, assim como todas as habilidades humanas, algumas pessoas nascem com um talento especial, mas Sim. aquelas que não têm talento, se treinarem, elas desenrolam, né? Treinarem conseguem também. Aproveitar também aqui para não deixar também passar em branco aqui do lado também no Brasil, que tem grandes chefes que são referências aqui, né? Sim. Cara, Rodrigo Oliveira, para mim, é um cara fora do comum, né? Na culinária nordestina. Eu acho que ele tem aí uma pegada muito bacana. O Nildo Rocha também aí da Paraíba, também, que é um outro chefe da culinária nordestina também, que está revolucionando a culinária nordestina contemporânea. O chefe Thiago Castanho da região norte, que é um cara incrível, né? E para mim, dos que talvez seja um grande gênio da gastronomia brasileira, chefe Jefferson Ruedo, que lá na Casa do Porco, né? Assim, Sim, cara. O cardápio inteiro baseado em porco. O cara dá um show, dá um baile, assim, incrível, cara, que ele consegue fazer com muito ingrediente. É maravilhoso, cara. Casa do Porco é um negócio, assim, maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Eu tive a oportunidade de comer lá e cara, o prato que pra mim ficou foi aquela panceta com goiabada, meu amigo. Goiabada. Ketchup de goiabada ali em cima. Você come de joelho pedindo perdão, porque é muito... A gente que gosta de uma boa carne, pô, aquele é o paraíso, né? Cara, muito bom. Paraíso mesmo, verdade. É um dos melhores restaurantes do mundo hoje, acho que entre os 20 melhores, né? Tá ali bem classificado. Não lembro se ele esteve entre o 50's Best, né, os 50, e acho que entre os 20 também. Eu não lembro agora em qual classificação exatamente que está, mas ele esteve entre os 20 e entre os 50. Não sei em que momento exatamente. Mas ele continua no topo. Legal, legal demais. E é bom ter isso no Brasil, né, cara? Assim, a gente sempre tem muita coisa... São Paulo é uma capital que tem muita... Dá para você ir para aí fazer um turismo gastronômico, né? Dá para você... São Paulo é um mundo, né? Depois do Masterchef eu passei bastante tempo aqui, logo após o Masterchef. Foi quase um ano que eu fiquei aqui direto. Eu tinha muitos meses de férias acumulados. Passei muitos anos sem tirar férias. E aí resolvi tirar essas férias todas, né? E aí eu pude aproveitar bastante a gastronomia. Estagiei em restaurantes aqui, né? Num restaurante daqui, estagiei numa confeitaria. Nesse período também, como experiência gastronômica profissional, foi bem bacana. E assim, cara, cada hora eu ia num lugar diferente. E falta tempo para você conhecer tudo. É verdade. São Paulo é outro país. É outro país. E é alta gastronomia e baixa gastronomia também, se eu puder chamar assim, para vocês que podem chamar, né? Porque você vai no mercado ali, no Mercado Central, você tem aquele sanduíche de mortadela, são coisas muito típicas, né? E deliciosas que você tem aí, né? Para a galera que está assistindo aqui, baixa gastronomia não é porque ela é pior do que a alta, não, tá? É só porque ela é mais acessível. Mais acessível, exato. Baixa gastronomia mais gostosa do que várias altas gastronomias que tem aí. Sem dúvida. É muito... São Paulo, assim, para você fazer um turismo gastronômico é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. É verdade. Cara, você falou que ficou um ano de férias depois do Masterchef. Um ano de férias, não. Você tinha férias acumuladas por quase um ano. Quase um ano de férias. Eu tinha, fala um pouquinho pra gente da tua experiência no Masterchef. Como é? Você
você participa de uma seleção, aí você fica tipo interno, porque o programa, pra gente, a impressão que dá é que vocês gravam uma vez por semana, naquelas edições pré-pandemia, né? Depois que teve a pandemia, ficou um negócio meio esquisito. Mas naquelas edições pré-pandemia, parecia que vocês só iam pro estúdio uma vez por semana. É assim? Vocês ficam internos, trancados num quarto? Como é que funciona? Então, seria bom se a gente ficasse realmente ali gravando uma vez por semana, mas era pauleira. Vou pegar do começo, né? Como é que foi a parte da inscrição. Você se inscreve normalmente numa página lá da Bandeirantes, tem um processo, você preenche um questionário gigante, né? E você manda um vídeo de 15 minutos, na época era 15 minutos, hoje em dia não sei se diminuiu, cozinhando alguma coisa que você gosta de cozinhar, se apresentando o prato. Em 15 minutos, o vídeo editado em até 15 minutos, você tem que mostrar um prato que represente o que você gosta de fazer, sua culinária. Uhum. E fiz a minha inscrição, beleza. Deram ok, me chamaram para a primeira fase, são várias seletivas. A primeira seletiva, eu tive que vir do Rio para São Paulo, tive que trazer todos os ingredientes que eu ia utilizar, porque eu tinha que fazer um prato finalizar um prato em 20 minutos, enquanto eu era entrevistado, na frente de um técnico de cozinha e na frente de uma pessoa da equipe de gravação, né, digamos assim, de conteúdo. E aí, eu ali trouxe os ingredientes já pré-prontos, né, porcionados, trazia os meus utensílios, né, lá só tinha um fogão e a bancada, trazia o prato, tudo. E aí começava lá, começou eles entrevistando, falando com você o tempo todo, não parava de falar durante os 20 minutos. E eu finalizando o prato. Você tinha que se concentrar nas duas coisas ao mesmo tempo, né? Nas duas coisas ao mesmo tempo é justamente para ver, né? Eu acho que se você tem a capacidade de fazer isso. Porque não adianta ficar na TV, caladão, sem falar nada, não gerar conteúdo. Né? Deram ok, foi aprovado. Na segunda fase, me chamaram de novo, depois de alguns... Cada fase dessa é eliminatória. Eliminatória. Na minha época, lá foram mais de 30 mil inscritos. Nossa! Mais de 30 mil inscritos. Muita gente. Aí, saiu dessa fase, me chamaram para a próxima. Foi um teste de cozinha. Eram turmas de 10 a 12 pessoas, uma escola de cozinha. E dava um ingrediente secreto para a gente lá. No caso, foi uma proteína do meu. Uma proteína secreta. Que você descobria na hora qual era. Tinha 3 minutos para pegar os ingredientes que quisesse numa bancada que tinha alguns ingredientes ali. 45 minutos depois para fazer um prato com aquela proteína. No meu caso foi bombom de alcatra. E aí, beleza, passei por essa fase também. Aí teve uma fase de psicotécnico ainda. Interessante. Psicotécnico, pra ver se ninguém vai se matar com faca lá dentro. Tem isso, né? Matar o coleguinha, né? Pois é, eu tinha me esquecido desse detalhe, porque se o cara der uma surtada lá, cheio de faca... Imagina. Panela de óleo quente, faca, fudeu. É, verdade. E aí, teve essa fase de psicotécnico, passei também. Depois disso, foi a fase de duelos ao vivo. E aí foi a última competição. A gente entrava de 2 em 2. Cada um, na minha temporada, nessa primeira, as duplas entravam com um tema. Então, meu primeiro tema, o tema da minha dupla foi risoto, né? E aí, a gente foi, eu e uma garota lá, meu risoto ganhou do dela, aí eu consegui entrar no programa, ganhei o avental e consegui entrar no programa. A segunda temporada que eu participei, aí já foi convidado mesmo, porque era de ex-participantes. Era uma edição especial só com ex-participantes. Mas ainda assim teve um duelo, uma seletiva de entrada. O primeiro episódio foram duelos. E eu duelei contra o Walter. No caso, eu e Walter sobramos, ninguém queria duelar com a gente até o final. Então, no final, sobramos eu e Walter e não pudemos escolher o que a gente ia fazer. Então, o que sobrou pra gente lá foi confeitaria. Caramba, confeitaria, pelos Masterchef que eu vi, confeitaria é tipo assim, o terror da galera, né? Terror da galera, né? Confeitaria, cara, assim, você não tem margem pra erro, né? Você errou, joga fora. E a gente, era cheesecake, inclusive. Não podia ser uma cheesecake pequena, tinha que ser uma cheesecake grande. O Walter é um cara de frutos do mar e carne vermelha. Né? Eu também gosto de comida de cozinha salgada e amo a carne também. E aí, cara, caiu pra gente fazer uma cheesecake grande em 45 minutos. Que geralmente leva de 55 minutos a 1h10 para assar. A gente tinha que preparar, assar, resfriar e servir. Em 45. Era para não fazer aquela prova. Né?
Eu consegui entrar ainda, né? Fui malandro, eu diminuí a altura da cheesecake para dar tempo dela pelo menos firmar. Não fiz ela tão alta, mas eles queriam grande, mas não falaram da altura. Então, Exato, exato. Você foi né? esperto aí para poder Tem que ser adaptar o que você malandro. precisava, né? E sabia que a de gelatina, de geladeira, não ia dar tempo de gelatinizar, né? Que é o padrão, geralmente cheesecake americana, de geladeira, fia. Aí eu falei, cara, tem que ser assada. Fiz a assada, deu certo, ficou fia. Entrei de novo. Legal, legal. Aí uma vez lá dentro, vocês ficam no hotel e vão todos os dias gravar? Vamos lá. Não. Cada um que vai participar fica por si em São Paulo. Né? Hospedagem por sua conta, suas contas se você se vira, transporte, traslado até o ponto de encontro lá é por sua conta. Né? Caramba! E aí... É um investimento mesmo, né? Um investimento que você faz na sua carreira, exatamente. né? Exatamente. E vale a pena, porque do ponto de vista, se você se dedica realmente, consegue ficar bastante tempo no programa, né, faz uma boa trajetória, você tem uma visibilidade muito boa. A gente pensa, quanto é 30 segundos de exibição na televisão? Cara, o programa fica 1h30. Né? Então, isso você fica 1h30 na televisão por 1, 2, 3 meses. Se você for até a final, você fica até 3 meses na televisão. Então, isso vale muito, se a pessoa souber utilizar da forma correta. Né? E a gente gravava todo dia, praticamente. Às vezes tinha 1 ou 2 dias de fim de semana de folga, mas todo dia, praticamente, a gente estava no estúdio. Era pesado, porque é difícil. Cada etapa, né, às vezes ela demora muito tempo. O tempo de prova é aquele, não tem diferença. Mas certo. O preparatório antes de estúdio, o preparatório depois, né, isso tudo demora muito, porque é muita gente, o estúdio é grande, é muita gente trabalhando, uma estrutura pesada, então os preparatórios demoram muito. Mas quando começa a prova, é tempo de prova, é aquilo mesmo. O relógio ali roda normal, a gente vê. O tempo de mercado é 3 minutos, é 3 minutos mesmo. E a gente não sabe de nada, não tem dica nenhuma. Não faz a mínima ideia do que vai acontecer lá. O cara não fala nem assim, amanhã estuda em Ásia. Não, nada, zero. O cara pode chegar hoje e mandar um prato do Brasil, amanhã mandar um prato do Paquistão e depois de amanhã mandar um prato da Indonésia. A gente não faz ideia. Ou você sabe ou você se vira. E quando você quando estava lá em São Paulo, aí em São Paulo, na realidade, entre uma gravação e outra, você estudava? Você ficava estudando? Não? Direto, cara, direto. Até mesmo quando tava assim, acabou a prova, tá esperando para ser julgado o prato, né, nos bastidores lá no camarim, era sempre com o livro na mão, acabava a prova, ia para casa, chegava em casa, era estudando direto, tava em dúvida de alguma técnica, algum ingrediente, pegava os ingredientes, comprava, ia para a cozinha, né, testava ingredientes, treinava, ainda quando chegava em casa às vezes, cozinhava, dia seguinte estava cozinhando de novo, qualquer chance que a gente tivesse, em qualquer momento, era para poder, de alguma forma, estar estudando, adquirindo conhecimento, colocando em prática. Podia ser a diferença entre o prato ser aprovado ou não, né, cara? Exatamente, porque pelo menos se você tiver pelo menos uma ideia, mesmo que é impossível um chefe de cozinha ter o conhecimento de tudo. Né? A culinária é infinita, né? Por isso que eles se especializam. Mas o programa trabalha com o leque geral, como se tivesse que saber de tudo. Então, pelo menos se você tiver um pouco de informação de alguma receita, de alguma cultura, pelo menos os ingredientes que determinada cultura usa, né, pelo menos isso já te dá algum norte, de repente, numa prova, mesmo que você não saiba uma receita específica. Então, a gente tentava ampliar o máximo possível o leque de conhecimento, para que a gente pudesse chegar ali da melhor forma possível. Entendi. E aquela parte da crítica também é daquele jeito mesmo, pesada em cima, porque eles não aliviam, né, cara? Não, eles batem em cima mesmo, né? Porque, cara, e vou te falar, cozinha profissional, muito da cozinha, hoje em dia tem mudado um pouco, mas a cozinha assim, tradicional, especialmente a francesa, né? É bem dura, bem dura. Assim, em termos de como o chefe realmente se impõe na cozinha, muito bem dura. Tem mudado um pouco, mas ainda assim, tem uma cozinha ela é muito estruturada, né? A primeira cozinha teve a metodologia, realmente, a primeira metodologia de cozinha séria, profissional, né? Na modernidade, foi a culinária francesa quem fez, né? Trouxe o método para a cozinha, por exemplo, planilhou tudo, escreveu, né? Botou isso em
em teste, em prova, pelo menos, isso a gente tem que agradecer aos franceses com relação a isso. E muitas das técnicas evoluíram baseadas nessa metodologia que foi planilhada por eles. Entendi. Então, em virtude disso, eles têm muito orgulho disso e aí cobram muito disso também. Entendi. E aí muitos grandes chefes que não seguem mais essa linha francesa necessariamente, mas ainda têm essa postura porque absorveram e estudaram nessas escolas. Sim. Sim. E essa você falou da culinária francesa, dessa coisa bem estruturada, e a gente observa exatamente isso, né? Quando a gente vê, por exemplo, o Jacan, eu vi alguns episódios onde o Jacan ia para a cozinha cozinhar lá junto com, acho que MasterChef profissionais, alguma coisa do tipo. E era um negócio bem metódico mesmo, né? Bem, né? É muito, cara. Assim, tem episódios em que, por exemplo, eles inclusive vão para a cozinha para ensinar a gente a fazer um prato para que depois a gente vai replicar o prato. Entendi. E a gente vê ali, né? Tudo porcionado, tudo bem dividido, tudo bem, né? A gente fala a mise en place, né? As coisas, tudo em seu lugar ali, facilita muito. Então, tudo pré-preparo dos ingredientes e a finalização em si. Então, toda aquela metodologia é muito bacana, é muito legal. Muito interessante, muito interessante. Para você como militar, essas pancadas não foi problema, né? Não, realmente foi muito tranquilo, cara. A gente no mundo militar, né, passei 3 anos na escola de formação de oficiais, 3 anos de recrutamento praticamente. Tava acostumado. Eu tava aqui e falei assim, chefe, tudo de boa, tudo tranquilo, na próxima vai ser melhor, vamos melhorar, chefe, tudo certo. Tinha uma galera que queria bater de frente, quando queria bater de frente aí era complicado, né? Porque acabava tomando uma pancada maior. É verdade. Verdade. Uma coisa que a gente aprende na cozinha é não questionar a hierarquia. Eles têm superioridade lá, né? Você pode até querer fazer alguma coisa, mas eles estão no nível deles, né? Além de ser o cara que te julga, eles têm muito mais anos de carreira na frente, né? Por mais que ele esteja errado, mas assim, beleza. Depois a gente vai, em algum outro momento, conversar, se for o caso. Mas, no primeiro momento ali, a gente tem que saber quem é que está na posição de hierarquia e respeitar a posição, porque ele não está ali à toa. Ele está ali porque ele tem uma experiência de vida, ele tem uma experiência profissional, e hoje em dia, aquelas 3 pessoas que são colocadas ali à frente, eles representam, né? São entidades que representam a gastronomia brasileira hoje, cada um na sua área, né? Que tem renome. Então, eles não estão ali à toa, foram escolhidos, né? Legal. Cara, ali eu tive alguns que eu assisti, né? E para mim se destacava muito a elegância e a forma como a Paola, né, fazia as coisas. É um negócio assim, né? Ela passa não só uma segurança, mas uma elegância mesmo na maneira como ela conduz ali, na maneira como ela conversa com as pessoas, na maneira como ela critica também, né? Ela é assim pessoalmente também. A chefe Paola eu não tive tanto assim contato, mas assim, tanto ali cozinhando como nos bastidores, né, nos momentos em que a gente esteve junto, é sempre aquela mesma postura de elegância, né, se vê a postura corporal dela, né, é uma coisa que fica na maior parte do tempo serena, mas assertiva, objetiva, né, ela não titubeia em momento algum na hora de falar sobre alguma técnica, até porque geralmente ela procura falar sobre o que ela conhece. Então, isso que eu acho que é uma coisa muito importante, né? Fale muito bem sobre o que você conhece. E aí, por isso, ela fala com propriedade e é bem bacana também esse ponto, porque passa confiança para a gente e segurança na hora de replicar ou de executar alguma técnica, alguma dica que ela tenha falado, né? Ou corrigir algum erro que ela tenha apontado. O Feitosa fez uma pergunta aqui interessante, cara, o Marcos Feitosa. Como fica o psicológico ao participar do programa? Porque eu acompanhava e você cozinhava muito, mas acabou vacilando nas eliminações. Exato. Então, é bem complicado. O psicológico é algo que realmente tem que ser muito, muito trabalhado, porque o programa te coloca ao extremo o tempo todo. Ele tenta colocar a gente em situações que não são nem corriqueiras de restaurante, muitas vezes, da cozinha profissional, que é para fazer a gente errar, porque é um reality. Que precisa disso, né? Então, 3 minutos de cozinha, de dispensa para pegar ingrediente. Cara, não tem só 3 minutos no restaurante. E se eu esquecer o ingrediente, eu posso voltar na dispensa. No programa eu não posso. Exato. Entendeu? Então, é para te levar ao extremo o tempo todo, né? Para te criar dificuldade de alguma forma. E se a pessoa não tiver realmente um equilíbrio emocional muito bom para poder trabalhar isso
sob pressão, com uma câmera na cara, enquanto alguém te interroga, enquanto o outro está te criticando, na frente de não sei quantos milhões de pessoas que estão assistindo você, cara, isso pode te levar para um lado assim, de ser eliminado muito rápido, pode levar para, de repente, algumas pessoas passaram por depressão depois também, assim, por momentos porque foram eliminadas muito rápido, ou por momentos de frustração ou de raiva por causa disso. Tem esse lado também. E também tem um lado de assim, as pessoas que às vezes vão até longe, mas se cobram tanto e depois ficam realmente meio que perdidas, sem saber, no primeiro momento, se desvincular daquela realidade. Porque é uma realidade que você fica totalmente imerso durante um bom tempo e depois, quando você volta para a vida real, é quase como um choque de realidade. Né? Você tem que saber fazer a transição. Você sai muitas vezes do anonimato total, né, para um ambiente em que você passa a ser uma pessoa referência, né, para algumas celebridades. Eu nem me vi Pessoas que como celebridade, reconhecem, né, cara? Exatamente, né, porque as pessoas se identificam com a gente. Ainda mais quando eu acho que no caso, participantes do MasterChef Amadores, porque são pessoas, em princípio, que cozinham em casa, que não são profissionais de cozinha, e aí quem está assistindo que gosta de cozinhar ou gosta de comer bem, se identifica com aquelas pessoas, se identifica com a trajetória, com o sofrimento que ela está passando naquele momento, com as vitórias, com a alegria das vitórias. Né? Você está na casa das pessoas toda terça-feira, toda semana, no mesmo horário, as pessoas estão deixando de fazer coisas para te assistir. Né? Elas acabam criando um vínculo, né? Criam um vínculo, com certeza. Né? E aí saber também lidar com isso é muito importante. Porque você passa a ser referência e a reverberar muito do que você fala, você reverbera muito mais do que antes. Antes o que você falava ecoava no teu círculo de amizade e familiares. Agora Sim. Passa a ecoar no ambiente nacional e muitas vezes internacional. Tem gente que me segue, que fala comigo que é de Portugal, tem gente do Japão, né, brasileiro que mora aqui, ou descendente de brasileiro que mora no Japão. Galera de tudo que é lugar do mundo fala com a gente. E hoje as mídias sociais deram essa expansão, né? Você tem, sei lá, quase 140 mil seguidores, né, por aí. Então, Sim. Quer dizer, é um público enorme, né, que acaba te acompanhando. Então, deve ser algo assim, saída da vida de policial militar que ninguém notava, né, que era um cara Sim. que estava, né, para de repente uma celebridade. Só notavam quando a gente ia ter que abordar alguém, né? Exato. Pois é, cara, é bem diferente. Mas para mim foi muito bacana. Eu imagino. Foi muito bacana. Né? E você toca pressão. Hoje 2 carreiras, né? Toco as 2 carreiras, né? No começo, eu falo que a primeira temporada foi difícil do ponto de vista psicológico, né? Porque eu quebrei a perna na metade do programa. E aí participei depois da metade do programa até a minha eliminação na primeira temporada, eu participei com a perna quebrada. E aí eu ficava pulando num pé só, né? Então, eu tomava muitos analgésicos para aguentar a dor, porque foi muito complicado, realmente causava muita dor, terminava a prova, estava com o pé inchado, tinha que botar o pé para cima, né? E era muito exaustivo, cansativo, e acabou que em algum momento, isso com certeza também pesou, porque eu passava a ficar tão cansado que eu chegava em casa e não conseguia mais estudar, os analgésicos eram muito fortes, então também tirava um pouco do meu foco de concentração. Então, era bem complicado. E isso com certeza também impactou, né? Mas foi uma trajetória que, assim, eu não me arrependo de nada, me orgulho muito, foi muito bacana. Claro, claro. Cara, e a carne? Como é que a carne entra aí nessa jogada? Porque a gente se conheceu, o nosso elo comum foi a carne, né? Eu lembro que você repostou alguma coisa minha, eu disse, cara, quem é esse cara aqui que tá repostando? Aí quando eu fui ver, MasterChef, isso me chamou a atenção. Onde é que entra a carne nessa jogada? Pois é, cara, eu sempre, né, fui um amante do esporte, de modo geral, então, como amante do esporte também, porque eu também fui atleta de natação, né, do Vasco, fui atleta federado até 2001, e sempre me prezei muito pela alimentação, sempre gostei muito de atividade física, e a parte da nutrição sempre anda muito aliada ao atleta. Sim. Né? E, para mim, óbvio, assim, minha vida inteira também, fui criado na cozinha dos meus pais, onde sempre tinha, a proteína sempre estava presente. Né? Sempre tinha que ter. A base da nossa culinária, de algum modo, é a proteína animal especificamente. E hoje em dia a gente tem um movimento muito grande, aí começando a aparecer com ela, criticar o consumo de proteína animal
o que eu acho, do meu ponto de vista, assim, honesto para quem queira fazer por iniciativa própria, né? Agora, criticar a gente por consumir carne, simplesmente, por consumir um animal, como se isso não fizesse parte da cadeia biológica em si, como se isso não fizesse parte do nosso nosso processo nutritivo, né? Isso eu acho muitas vezes um pouco leviano, né? Sim. Se você não gosta de ver o animal sofrer e deixa de comer carne por isso, ok, super válido, super honesto, né? Mas todo mundo, de alguma forma, faz parte de uma cadeia nutritiva, né? Sim. E, para mim, a proteína animal sempre foi a minha principal fonte nutritiva de proteína, e eu, por gostar de fazer atividade física, né, especificamente por sempre gostar, ultimamente, né, atualmente, trabalhar muito com a questão mais da hipertrofia, desenvolvimento muscular, assim, é muito, muito difícil, né, conseguir um bom desenvolvimento, uma boa nutrição, sem consumir a proteína animal ou ter que suplementar muito pesadamente, né? É basicamente uma proteína que, na maior parte do tempo, vai vir ou de uma proteína ou de origem animal também, que no caso seria um whey protein, ou se for uma proteína vegetal, não com a mesma, digamos assim, qualidade do meu ponto de vista. Porque eu já tive algumas experiências de... Meu corpo não funciona bem com outras fontes de proteína, como funciona com a proteína animal. E se contar o seguinte, temos que ser muito honestos, né? Onde é que eu vou conseguir essa quantidade de proteína para eu manter os meus quase 100 quilos de massa muscular? Quanto eu vou ter que consumir de carboidrato vegetal para poder consumir Você pesa quase 100 quilos, Thiago? Quase 100 quilos. Você tem que altura, cara? Eu tenho 1,83. Você então não prensa, né? Tem que ter corpo para poder se impor na polícia, né, cara? Também, né? Mas bem, ajuda um pouco se precisar imobilizar uns caras. Tem uns caras grandes por aí, a gente tem que ter força. É verdade. E assim, eu respeito muito a questão do sacrifício do animal para a gente se alimentar. Sim. E em virtude disso, eu defendo muito que a gente tem que aproveitar o máximo possível para que aquele sacrifício seja válido. Sim. E também com relação ao processo de criação do animal, que eu acho que realmente sou completamente contra, né, esses processos que realmente submetem o animal a um sofrimento durante a vida inteira, simplesmente para abastecer um mercado totalmente voraz. Então, eu acho que aí sim a gente tem que ter um trabalho muito sério de mudar essa cultura de produção. Sim. Mas, né, para que haja um consumo com responsabilidade. Mas, como você muito já botou diversos artigos, diversas matérias, diversos tópicos, aí, cara, não tem como, né? A nossa origem, o nosso corpo ainda é voltado para consumir proteína animal e desenvolver e processar proteína animal. Senão a gente não ia ter lá no mínimo, nosso estômago compartimentado lá, que nem o estômago da vaca, para poder digerir. Exatamente. Você falou uma coisa muito legal no começo da live, né? Acho que já está dando o seu tempo, a gente já encerra já. Não, mas você falou... Vamos bater um papo, tô de boa por enquanto. Tá de boa, né? Você falou uma coisa que eu achei muito interessante no começo da live, que foi sobre produção local, né? Sim. Que é valorizar a produção local por exemplo, se você tem um restaurante, por exemplo, aqui em Fortaleza, você valorizar a produção aqui da região, ou então onde você tem lá. Exato. E eu acho que isso é uma das coisas que é talvez a parte mais importante para que a gente possa chegar no nível de sustentabilidade e de qualidade nutricional em relação a aquilo que a gente come e aquilo que a gente oferece. Porque o que acontece, o que eu vejo acontecer muitas vezes, o que eu vejo acontecer é que eu estou aqui em Fortaleza e estou comendo o abacate que é produzido em Israel, a pitaia que é produzida não sei aonde. Então, isso acaba tendo uma sobrecarga não só ambiental, como uma sobrecarga de diminuição dos teores nutricionais. Então, se a gente tiver possibilidade de valorizar a produção local, né, tanto a parte vegetal quanto a parte animal, a gente ganha muito com isso em qualidade de alimentação, em sabor, né? E, assim, eu assisti um documentário no Netflix exatamente com essa questão do chefe, e o chefe lá, eu lembro que uma das coisas que mais me emocionou quando eu assisti era o chefe indo para as compras. E ele ia para as compras bem cedinho, tipo às 4h30 da manhã, e os caras estavam chegando direto da fazenda deles para a feira para vender os produtos que eles produziam.
E a forma como ele pegava o produto e cheirava e avaliava, cara, isso é muito show de bola, cara. Eu acho que é por aí, eu acho que a gente tem que valorizar isso, entendeu? Eu acho que essa produção em escala é o que acaba diminuindo muito. As pessoas não têm mais contato com a comida, né, Thiago? As pessoas não sabem de onde vem a comida. Exatamente, né? Tem crianças, por exemplo, que você vê e elas acham que a carne vem da bandeja, vem da geladeira do mercado, né? Elas não sabem, muitas crianças nunca foram numa fazenda para ver como é que é, né? E realmente eu acho que é necessário que haja essa identidade com o que é produzido, mas desde a sua origem, desde a sua base. E aí seja, como você falou, o animal ou o vegetal, né? De acordo com a escolha de cada um, de acordo com aquilo que achar que é melhor para você. Assim como você, eu também funciono muito bem com a dieta proteica carnívora, né? Não consumo só carne, óbvio, não vou ser hipócrita com relação a isso. Gosto de alguns acompanhamentos vegetais, né? Tem os momentos em que eu vou comer, mas a minha dieta é prioritariamente dessa forma porque eu lido muito bem com isso. Eu vejo melhoras na minha saúde, né? Na parte total, assim, em termos de energia, força, desenvolvimento, raciocínio, né? Meus índices, recentemente fiz exames, meus índices são todos, assim, top, né? Todos corretos, zero, tudo tranquilo. Então, assim, minha saúde, quase não fico doente, praticamente nada, nem lembro. Mesmo com a vida super corrida, né? Mesmo com a vida super corrida, né, que você tem. Mesmo com a vida super corrida, exatamente. Porque eu acredito que a sua agenda de gastronomia deve ser bem interessante também, por conta da disposição que você acabou tendo, né, na mídia. Sim, sem dúvida nenhuma. Né? Eu faço muito eventos para grupos fechados, jantares para grupos fechados. No caso, consultoria, que eu estou fazendo agora aqui em São Paulo também. Tem projetos bons vindo aí também. Então, logo a galera vai estar sabendo. Legal. Mas é uma vida bem corrida, cara. Mas é bacana, é gratificante também. Porque servir, cozinhar, né? Servir as pessoas, ver como elas ficam felizes quando comem uma comida bem feita, né? Um ingrediente bem cuidado, bem trabalhado. Isso é muito bacana também. Ver a satisfação das pessoas em provar um prato, um sorriso no rosto quando prova um prato gostoso, é muito legal. Muito massa, muito massa. Cara, pra gente poder encerrar, uma coisa que eu sempre pergunto, você sabe que eu sou... Você já assistiu a live, você sabe que eu sou nerd de carteirinha, adoro leitura, né? E eu sempre peço para indicarem um livro, né? Não necessariamente da sua área, mas um livro que marcou você, que você gosta de indicar para o pessoal que está assistindo a gente, né? Então, qual a sua recomendação hoje? Vamos lá. Eu vou indicar da gastronomia mesmo, porque foi um livro que talvez tenha mais relacionado a minha identidade com a gastronomia, que é... Eu não lembro agora qual é o autor, mas o nome do livro é Comida e Cozinha. Aí, 2 pontos. Ciência e Cultura da Culinária. É um livro super... Deixa eu procurar aqui que eu já vejo o autor para dizer para a galera. Repete aí para mim o título. Comida e Cozinha. Comida e Cozinha. Isso. Ciência e Cultura da Culinária. Achei. Legal. O autor é Harold McGee. Harold McGee, exatamente. Então, esse livro ele é super bacana porque o que ele faz? Ele pega os ingredientes e ele trabalha em diversos aspectos. Por exemplo, ele tem um capítulo só para ovos, um capítulo para laticínios, um capítulo para proteína animal, carne vermelha, um capítulo para porco, um capítulo para peixe, e ele vem esmiuçando todos os aspectos dos ingredientes, tem um de vegetais também, e ele pega o ingrediente do ponto de vista, primeiro, histórico, né, como é que esse alimento entrou, ele pega do ponto de vista físico-químico, né, as mudanças físicas e químicas que acontecem quando ele é submetido à cocção, quando ele é submetido a reações químicas em combinação com outros ingredientes, com meio ácido e tudo mais. Depois ele vai no aspecto etimológico da palavra também, de onde a palavra do nome daquele ingrediente veio, a origem cultural, aí ele fala da cultura, isso é muito bacana, a cultura do povo geralmente que consome aquele ingrediente. E no final ele acaba mostrando algumas receitas também, né, que geralmente receitas culturais mesmo, às vezes algumas antigas, como eram escritas, e ele busca, ele faz um apanhado geral, tanto do aspecto científico como do aspecto cultural do alimento, por categoria, e com isso a gente entende porquê de várias coisas que acontecem quando a gente cozinha, por que uma coisa é errado, por que meu creme inglês talhou,
Então, ele vai explicar todo o processo, mas, assim, ele é um livro grande, mas te envolve. É muito bacana. Se a pessoa tiver realmente, for uma pessoa que goste, queira conhecer, que seja curiosa do quanto isso vai mudar a maneira como ela cozinha, esse livro é maravilhoso. Legal, cara, legal, show de bola. Até eu fiquei com vontade de comprar. Eu vou comprar esse livro só porque eu acho muito legal esse aspecto quando você une ciência e cultura. Eu acho que acho que a gente passou por uma fase muito reducionista o ser humano de uma maneira geral, e a gente começou a separar muitas coisas. E a gente separou a ciência, e dentro da ciência a gente separou em várias subciências, vamos dizer assim, e a gente separou a ciência, a nutrição de gastronomia, que eram coisas que não deveriam nunca ter sido separadas. Tá entendendo? Exatamente. E eu acho que a gente voltar para isso, né? A gente abraçar de novo a ciência, abraçar a gastronomia, eu acho que é fundamental. E, cara, eu te agradeço demais esse papo. Foi bom demais bater um papo contigo. Eu espero que dê tudo certo para você aí em São Paulo e que os projetos também se realizem. Obrigado, irmão. Fico feliz mais uma vez por estar aqui com você. Fico feliz aí pela galera que acompanhou até agora a gente aqui também. Deixar um beijo pra galera aí. Beijo pra minha namorada e pra minha mãe, que eu acho que devem estar aqui também escondidas. Meu pai também deve estar por aqui. Beijo pra todo mundo. E, cara, conta comigo sempre. Tamo junto. E vou continuar lá acompanhando. Continuo botando esse conteúdo de qualidade lá. Galera que gosta de uma carne, ó, esse cara manda muito. Valeu. Nutrição sabe demais. Valeu, meu amigo. Muito obrigado, hein, cara. Vamos mantendo contato, tá bom? Quando eu estiver no Rio, entre em contato pra gente se encontrar e fazer um churrasco. E eu vou em Fortaleza também logo. Vou visitar meus pais. Meus pais moram no Piauí. Ah, que legal. Que legal. Meu irmão mora em Fortaleza. Ah, pronto. Pois quando vier por aqui... da PM de Fortaleza aí. Quando vier por aqui, a gente vai dar um pulo no Mercado São Sebastião. Vamos comer língua, vamos comer panelada, vamos comer... Vai ser bom demais. Sarapatel, panelada. Sarapatel, exatamente. Só delícia. Show de bola, cara. Muito obrigado pela presença, cara. Boa noite, bom trabalho por aí, hein? Valeu, irmão. Obrigado. Fica com Deus aí. Boa noite. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.